O petróleo é uma das mais importantes e controversas fontes de energia. E é por isso que os cientistas se empenham bastante em conseguir fontes alternativas. Nessa aula, a gente faz a revisão do petróleo e de recursos energéticos. Bora lá? Começando aqui pelo petróleo, nós podemos falar que é uma matéria-prima essencial para a nossa vida moderna, porque através do petróleo e dos seus componentes nós conseguimos a gasolina para a movimentação de automóveis, óleo diesel, querosene de aviação, gás de cozinha, solventes e também lubrificantes, borrachas e plásticos e também até mesmo converter a energia química contida nas moléculas do petróleo, das substâncias que compõem o petróleo, em energia elétrica. Falando no petróleo, então, e nessas moléculas, nós sabemos que ele é formado por uma mistura complexa de hidrocarbonetos, então moléculas orgânicas que apresentam apenas carbonos e hidrogênios nas suas estruturas e também algumas impurezas. Fisicamente, o petróleo ele é um líquido escuro e oleoso. Esse termo oleoso aqui nós podemos trocar por viscoso, ele tem uma alta viscosidade. Ele é encontrado em grandes bolsões, sendo que esses bolsões podem ser em terra firme, chamado de onshore, ou então em alto mar, offshore, sendo que o principal contaminante, isso é importante de se lembrar, o principal contaminante aí do petróleo é o enxofre. E isso daqui acaba causando uma série de problemas ambientais por conta aí da formação de óxidos de enxofre na atmosfera que levam à formação de chuvas ácidas. Bom, a gente pode falar também que os componentes do petróleo, os hidrocarbonetos que compõem o petróleo, aí são separados através da destilação fracionada. A destilação fracionada é um método físico de separação de misturas que aí está baseado nas diferenças de temperatura de ebulição dos componentes de uma determinada mistura entre líquidos. Beleza? Legal. Então, entre os hidrocarbonetos que formam o petróleo, nós temos os alifáticos. Vale lembrar que esse termo alifático indica tudo aquilo que não é aromático, tudo aquilo que não tem benzeno na sua estrutura, seja de cadeia aberta ou então de cadeia fechada. Dentro dos compostos alifáticos, nós temos as parafinas, que são aí os alcanos de cadeias normais. Então, nós temos gasolina, por exemplo, de baixa octanagem. Bom, as cadeias que são ramificadas, já aí tem como exemplo, dentro dos alifáticos, aí uma gasolina de alta octanagem. A octanagem, a gente pode falar que é basicamente o quanto de energia se pode extrair de uma determinada molécula, no caso de um hidrocarboneto. Então, quanto mais ramificado for esse hidrocarboneto, maior a sua octanagem, maior a sua resistência à explosão e, consequentemente, maior extração de energia desse composto. Bom, e dos alifáticos, nós temos os alifáticos de cadeia cíclicas, também chamados aí de naftênicos. Então, alifáticos, hidrocarbonetos naftênicos, são aqueles de cadeias cíclicas. E tem como exemplo o ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano e o ciclohexano. Legal. Além dos hidrocarbonetos alifáticos, aí sim nós temos os aromáticos, que podem ser aí separados em mononucleares, quando nós temos apenas um único anel benzênico com um único anel aromático, que aqui está descrito como sendo benzeno. Os chilenos, que são aí os compostos formados por dois grupos CH3 pendurados no anel benzênico. Então, nós temos o ortometapara chileno, que é o ortometapara dimetilbenzeno, E o tolueno, que é o metilbenzeno, encontrado na cola de sapateiro, por exemplo. Legal. E os aromáticos polinucleares. Então, nós temos vários anéis aromáticos aí fundidos. O naftaleno, que são dois anéis benzênicos juntinhos, um do lado do outro. O antraceno, que são três anéis aromáticos. O fenantreno, que também são três, porém dois estão, digamos, na mesma linha e um está na linha de cima. Então, também aí um hidrocarboneto aromático polinuclear. E nós também temos os alcenos, que são chamados de olefinas. Só que essas olefinas são encontradas em pequeníssimas quantidades dentro aí da mistura que é chamada de petróleo, beleza? Legal, então esse é um quadro geral que nós temos aí dos hidrocarbonetos e depois a gente vê esse caso aqui, que é o craqueamento, que através dele a gente consegue obter ou aumentar a quantidade das olefinas da mistura. Legal. Olha, o petróleo como matéria-prima. Nós temos da indústria petroquímica, ele que faz várias reações químicas que vão aí transformar esses hidrocarbonetos em coisas que
utilizamos no nosso cotidiano. Quais são as principais, então, reações que nós temos na indústria aí petroquímica? Nós temos as reações de substituição, que nós vimos, né? Substitui-se um átomo de hidrogênio de um alcano ou então de um hidrocarboneto aromático. E no lugar nós podemos colocar um átomo de halogênio numa halogenação. Nós podemos colocar aí um grupo ácido, formando um ácido sulfônico, que é importante na fabricação de detergentes, fazendo um processo de nitração com ácido nítrico e a partir daí formar o TNT, que é o trinitrotolueno. São todas reações de substituição em hidrocarbonetos. Tá? Também temos aí as reações de adição, que ocorrem especificamente em alcenos, em olefinas, e também cicloalcanos de 3 e 4 átomos de carbono. Tá? E também as reações de oxidação. Temos as combustões, então, como a gente sabe, grande parte dos nossos hidrocarbonetos derivados do petróleo são combustíveis, pegam fogo, então utilizados aí na geração de energia. Oxidação branda e oxidação enérgica, que podem transformar aí os nossos compostos em alcoóis, em dióis, em aldeídos ou então cetonas. A ozonólise, que também é um processo de oxidação, né, que ocorre também em alcenos, especificamente oxidação branda, enérgica e a ozonólise, como nós tínhamos visto já, aí são oxidações em alcenos, beleza? Legal. Então nós temos aqui uma torre de fracionamento, uma torre de destilação, onde ocorre a separação dos componentes do petróleo. Então, como é que ocorre o processo de destilação fracionada? O petróleo cru, ou óleo cru, óleo bruto, ele vai entrar aqui na região inferior da coluna da torre de fracionamento e, claro, ele vai ser aquecido. À medida que ele vai aquecendo, então os componentes mais voláteis, aqueles que apresentam menores temperaturas de ebulição, começam a ascender, começam a subir aqui na torre, na coluna de fracionamento. E o que acontece? Eles encontram esses pratos aqui, são chamados de pratos do processo de destilação. Então, imagina que ele está aquecendo, aí começa a ser formada uma nuvenzinha aqui, né? Então, a nuvenzinha vai subindo, vai subindo, vai subindo, e ele bate nesse prato aqui e vai condensando nessa região aqui, né? Então, ele condensa nessa região e depois, consequentemente, ele vai sendo retirado. Como é que a gente separa, ou vírgula, como é que os químicos separam a coluna de fracionamento para a gente saber quem são os componentes que vão sendo retirados? Então, aqui em cima saem os gases, isso é importante. De cima para baixo, nós vamos mudar o estado físico das substâncias. Então, aqui em cima vão sair as substâncias gasosas. E por que elas saem substâncias gasosas lá em cima? Porque são elas que apresentam as menores temperaturas de ebulição e elas conseguem subir aí até o mais alto possível na coluna de fracionamento. Então, gases de 1 a 5 átomos de carbono. Né? Nós temos aqui, né, mais para baixo, as gasolinas, digamos assim, porque a gente tem a fração de 6 até 10 átomos de carbono, são aí as frações que compõem a gasolina. Majoritariamente, nós podemos falar que a gasolina é formada por C8, né, o octano, C8H18. Mas isso não quer dizer que não tenham outros componentes com maior e menor quantidade de átomos de carbono. Mas majoritariamente a gasolina é formada por octano, C8H18, beleza? Legal. Aqui mais para baixo nós temos querosene, uma fração de 11 a 12 átomos de carbono, óleo diesel de 13 a 17 átomos de carbono, óleo, aqui na verdade seria óleo combustível, errei aqui, ó, só muda aí para mim, por favor. Então nós temos óleo combustível, que são utilizados aí em máquinas ou maquinários industriais muito maiores do que o motor diesel que movimenta um ônibus, um caminhão, por exemplo, né? E aqui embaixo sai a matéria-prima do asfalto, que então perceba que já é aí um hidrocarboneto que tem uma cadeia carbônica muito grande, 70 átomos de carbono, é muita coisa, beleza? A gente consegue então ver que de cima para baixo da coluna nós vamos ter um aumento do quê? Da massa molar, porque ó, de um carbono ele para lá embaixo com 70 átomos de carbono, então consequentemente a massa molar dos nossos hidrocarbonetos está aumentando muito, né? Nós também estamos aumentando a temperatura de ebulição. E por que isso? Nós estudamos lá nas interações intermoleculares que quando substâncias que apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular, qual especificamente aqui? Nós temos o dipolo induzido e dipolo induzido. E por que isso, Igor? Porque todos os hidrocarbonetos, sem exceção, eles são apolares. Então, se nós temos aí todos eles sendo apolares, à medida que nós vamos aumentando o tamanho da cadeia carbônica,
vai aumentando a temperatura de ebulição. A gente sabe disso, quanto maior, mais calor me dá para o mesmo tipo de interação intermolecular. É por isso que aqui, ó, nós estamos cada vez para o asfalto sair, ele tem que sair muito mais próximo da fonte de aquecimento. Isso era uma pergunta muito comum antigamente, viu, nos vestibulares. O pessoal falava, onde é que está mais quente aqui na coluna de fracionamento? Ué, mais quente sempre mais próximo da chama, da fonte. Lá em cima nós temos uma temperatura mais baixa, né? E é por isso que então de cima para baixo nós estamos aumentando a temperatura de ebulição dos componentes aí do petróleo, né? E também estamos aumentando a viscosidade. A viscosidade ela é diretamente proporcional com a força de interação intermolecular e também, nesse caso aí, para o mesmo tipo de interação intermolecular, no caso aqui o dipolo induzido, nós temos então, quanto maior o tamanho da cadeia carbônica, um líquido mais viscoso, né? O asfalto, o óleo são líquidos muito mais viscosos do que a gasolina. Não sei se já tiveram contato aí com esses líquidos, mas eles aí vão ficando realmente cada vez mais viscosos, né? Interessante notar também que nós temos um aumento da porcentagem de enxofre. Lembra que o enxofre é o principal contaminante aí do petróleo. E cada vez que nós vamos aqui mais para baixo da coluna, né, de fracionamento, nós temos uma porcentagem de enxofre cada vez maior. É por isso que o óleo diesel ele é aí um combustível muito prejudicial ao meio ambiente, porque nós temos uma alta concentração de enxofre, né? Não que na gasolina não tenha, mas aí no óleo diesel você já tem uma concentração maior. É por isso que também hoje nós olhamos lá, né, nos postos de combustível, o tal do diesel S10, S aí alguma coisa. Esse S é o quanto em ppm, partes por milhão, nós temos de enxofre naquele óleo diesel. Então nós temos um processo de redução, né, até chegar aí no diesel com ausência total do enxofre, mas isso precisa preparar os motores aí dos caminhões né, ônibus de modo geral. Então você tem uma redução da porcentagem de enxofre nesses combustíveis, beleza? Legal. Então, ó, se a gente olhar aqui, o óleo diesel está mais para baixo na coluna, por isso que ele apresenta uma porcentagem maior de enxofre. Muito bom. Continuando aqui, questão do Mackenzie de 2015, ele fala que a destilação fracionada é o processo de separação no qual se utiliza aí uma coluna de fracionamento, separando-se diversos componentes de uma mistura homogênea que apresentam aí diferentes pontos de ebulição. Nesse processo, a mistura é aquecida e os componentes com menor ponto de ebulição são separados primeiramente pelo topo da coluna. Quem sai primeiro é quem tem menor temperatura de ebulição. E quem sai por último? Quem tem maior temperatura de ebulição. Beleza? Tal procedimento é muito utilizado para a separação dos hidrocarbonetos presentes aí no petróleo bruto, como está representado aqui na figura a seguir. Na verdade, ao se realizar o fracionamento de uma amostra de petróleo bruto, os produtos recolhidos em 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. Cuidado aí para não confundir, porque o Mackenzie não colocou na sequência aqui, né, de cima para baixo, 1, 2, 3 e 4. Ele colocou 1 aqui embaixo, né, meio sacanagem esse negócio. Bom, o que nós podemos pensar? Igor, eu não consigo decorar quem é que sai de cada uma das pontas aqui. Realmente, nem eu consigo. Mas eu lembro uma coisa. Aqui em cima tem que sair gás, certo? Aqui no meio da coluna tem que sair líquidos. E a gente sabe que à medida que a gente vai descendo aqui, o líquido vai ficando cada vez mais viscoso, né? Então tem aqui uma viscosidade aumentando. E aqui praticamente o composto é um sólido, né? Entre aspas aqui, porque ele é muito viscoso. Então por baixo sai o nosso asfalto, certo? O asfalto que é utilizado para pavimentação e também muitas vezes para fazer impermeabilização de superfícies. Legal. Então, ó, na letra A, ele fala o item 1 pode ser gás de cozinha? Do. Na letra B, gás de cozinha? Do. Na letra C e na letra D, asfalto. Aí vai. Né? Na letra E, gasolina? Não. Gasolina sai no meio da coluna. Não por cima, nem por baixo. Então, ficamos com asfalto. Legal. Aí, lá de cima no 2, gás. Gás de cozinha. Beleza. Na letra C. Na letra D, ele já coloca gasolina. Opa, não pode. Vamos ver se a letra C continua bem. Aí, ele coloca gasolina aqui no 3 e óleo diesel, que é mais viscoso em relação... Olha o termo, né? Gasolina. E aí, ele não simplesmente chama de diesel. Ele chama de óleo diesel. Realmente, o diesel ele é muito mais viscoso em relação... O líquido demora mais para escorregar, digamos assim, do que a gasolina. Então, ficamos com o item C de Mackenzie. Então, tá aí, beleza? Muito bom. Ó, cracking ou craqueamento catalítico, também conhecido como pirólise, dependendo de como o processo é feito. Se for via catálise, com catalisador, nós temos o craqueamento catalítico. Se for via aquecimento, né, lise através de aquecimento, pirólise. Muito bom. Então, são os processos de cracking. Para que serve o cracking? O termo vem do inglês, to crack. Então, quebrar. Então, ele vai quebrar alguma coisa, tá?
ele consegue transformar hidrocarbonetos grandes, as frações maiores. Ah, e uma coisa importante que eu não comentei. Fração, como é utilizado no processo de separação de misturas do petróleo, é porque a gente viu lá na coluna, ele não sai um componente por vez. Então não sai carbono, um hidrocarboneto de um carbono, depois do outro lado sai aí o de 2 carbonos, sai em frações. Primeira fração lá em cima, de 1 a 5 carbonos. Segunda fração, de 6 a 10 carbonos. Então ele sai em frações, né? Então frações maiores em frações menores, ou seja, em moléculas cada vez menores. Então ele consegue quebrar a estrutura e vai reduzindo o seu tamanho, né? Para que isso é importante? Você tem a capacidade de aumentar a quantidade de gasolina produzida, porque dentro dos componentes de petróleo, a fração que gera gasolina não tem uma porcentagem tão elevada assim. E gasolina a gente sabe que a gente precisa muito para a movimentação aí dos nossos automóveis. Felizmente a gente é baseado ainda na movimentação de carros, né? Então a gente precisa de muita gasolina. O que eles fazem? Pega aquelas frações maiores, grandonas, que não servem para colocar no motor aí de combustão interna, no motor que usa gasolina, quebra essas moléculas grandes e transformam naquelas frações de 6 a 10 carbonos, chama de gasolina e bota no carro. Então olha só o que acontece o cracking. Aqui nós temos uma molécula, um hidrocarboneto, um alcano especificamente, ó, vários carbonos, se eu não me engano são 25 átomos de carbono que nós temos aqui, né? E aqui existe uma superfície de um catalisador. O que começa a acontecer? O primeiro processo é que a molécula do hidrocarboneto ele vai se aproximar e vai se adsorver. A adsorção é um processo de ligação apenas na superfície. Então, a molécula aqui do nosso alcano vai se ligar apenas com a superfície do nosso catalisador. Então, ele vai ser adsorvido, como está mostrando aqui. Perceba que ele não vai para o interior, não vai lá para dentro do catalisador, fica apenas na superfície, né? Então, quando ele é adsorvido, ocorre a reação na superfície e ele quebra. Então perceba que ele quebrou em estruturas menores aqui e liberou hidrogênio H2, né? E aí são esses os nossos produtos do processo do craqueamento, né? E as moléculas então depois se desconectam da superfície do catalisador num processo conhecido como dessorção. Então esse é um exemplo do processo de craqueamento. Quebra-se uma molécula grande em moléculas aí menores. Frações grandes são quebradas em frações menores via processo aí de catálise. De novo, esse processo de cracking ele também pode ser conhecido como pirólise, porque ao invés de se utilizar um catalisador, se faz aí via aquecimento. Olha essa questão de 2018 do Enem. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos, como a gente tinha visto anteriormente, né? É o óleo formado aí de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. E vimos também que à medida que a gente vai descendo na coluna de fracionamento, a massa molar dele vai aumentando, tá? São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes aí comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando aí o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo? Pergunta o Enem em 2018. Na letra A ele fala transformação das frações de petróleo em outras moléculas menores. Opa, vai bem o item A. Na letra B, reações de óxido-redução com transferência de elétrons entre moléculas. Não, a gente viu lá no exemplo, não havia processo redox, né? Muito bem, então esquece. Na letra C, solubilização das frações do petróleo com a utilização de diferentes solventes. Também não. Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas. Não. Na letra E, separação de diferentes componentes do petróleo em função aí de suas temperaturas de ebulição. Não, na letra E ele está falando simplesmente de processo de destilação fracionada. Nós temos aí o craqueamento e a transformação de frações do petróleo em outras frações menores. Aí o item A vai muito bem, obrigado. Beleza? Bom, uma coisa que eu não contei é sobre a origem do petróleo, né? A teoria que é mais utilizada para descrever aí de onde é que o petróleo foi, né, ele é produzido, digamos assim, é através do soterramento de matéria orgânica, então resto de animal, resto de vegetal, sobre altas pressões e temperaturas ao longo de milhões e milhões de anos. Então essa é a definição aí mais comum de aparecer quando se fala de como é que foi feito o petróleo, beleza? Como é que surgiu o petróleo. Vamos ver uma outra questão agora, ó. FUVEST de 2013. O craqueamento catalítico é um processo utilizado na indústria petroquímica para converter frações do petróleo que são mais pesadas, isto é, constituída aí por compostos de massa molar elevada, em frações mais leves, como a gasolina e o GLP, por exemplo. Nesse processo, algumas ligações químicas nas moléculas de grande massa molecular são rompidas, sendo geradas aí moléculas
menores. A respeito desse processo, foram feitas as seguintes afirmações. A primeira afirmação, ele diz que o craqueamento é importante economicamente, pois converte frações mais pesadas do petróleo em compostos de grande demanda, como é o caso da gasolina. Falou de craqueamento, lembra sempre que ele vai pegar frações aí que não são tão aí comercializáveis, como ele coloca no texto aqui, em gasolina que precisa muito. Então, o item 1, corretíssimo. No item 2, ele fala que o craqueamento libera grande quantidade de energia proveniente da ruptura de ligações químicas nas moléculas de grande massa molecular. Mas se a gente for lembrar lá da termoquímica, nós sabemos que ruptura, quebra de ligações químicas, quebra de ligações aí covalentes, ou qualquer quebra de ligação de modo geral, é um processo endotérmico, absorve grande quantidade de energia. E como que é o outro nome para o craqueamento mesmo? Pirólise. Você tem que aquecer bastante para que você consiga romper a estrutura desse hidrocarboneto. Então o item 2 está falso, ele não libera grande quantidade, ele absorve grande quantidade no processo de craqueamento. No item 3 ele fala que a presença do catalisador e de catalisador permite que as transformações químicas envolvidas no craqueamento ocorram mais rapidamente. Não só no craqueamento, mas em qualquer outro processo químico, qualquer outra reação química, um catalisador vai sempre fazer isso. Ele vai aí aumentar a velocidade das reações porque ele diminui a energia de ativação. Então ficamos com o item 3 correto, o que nos dá a alternativa letra C de craqueamento. Beleza? É isso aí. Bora continuar. Um outro processo que ocorre aí com os derivados do petróleo é o reforming, ou também chamado de reforma catalítica. Então, envolve um catalisador, né? Nesse processo de reforming, você tem hidrocarbonetos de cadeia normal, que aí, na presença de um catalisador e sob aquecimento, vão se transformar em hidrocarbonetos de cadeia ramificada ou então cíclica, né? Então, vou colocar um exemplo aqui. Nós temos um hidrocarboneto de cadeia normal, catalisou, e aí formou-se um hidrocarboneto de cadeia ramificada, né? Catalisou, então, o nosso mesmo hidrocarboneto aqui de origem e formou um ciclo hexano. Ou então, aí nós podemos também transformar em benzeno. A primeira reação aqui, ela é extremamente importante, como nós aí sabemos, pelo processo de qualidade da gasolina. Então, como a gente sabe lá, a octanagem, né, é o quanto ele consegue extrair de energia de um determinado hidrocarboneto antes de ele se entrar em combustão, sozinho, né, autoignição. Então, ele precisa fazer com que no motor do carro ele seja comprimido ao máximo, como se fosse uma esponja, né? Comprime essa esponja, comprime, até tirar toda a água de dentro dela. E aí depois ela pode rasgar, digamos assim. Então, quanto mais ramificada, né, quanto maior for o número de ramificações aqui que nós tivermos no nosso hidrocarboneto, nós vamos ter aí um combustível, uma gasolina, né, de maior qualidade. Então, uma gasolina aí de maior qualidade. Se você tiver um composto aí que não é ramificado de cadeia normal, ele quebra muito facilmente. Então, ele não consegue extrair o máximo de energia que nós temos para aí esse determinado combustível. Então, uma das coisas importantes do processo de reforma ou reforma catalítica é transformar ou aumentar a qualidade dos nossos combustíveis, né, da gasolina especificamente. Bom, falando de outros combustíveis, metano. Nós temos o metano, lógico, lembrando aí, CH4, metanão, também conhecido como gás dos pântanos ou gás do lixo, né? Por que ele é assim chamado, gás dos pântanos ou gás do lixo? Porque ele é formado, as regiões pantanosas são aquelas onde nós temos matéria orgânica, folha, galho de árvore, a própria árvore, que está, nesse caso, submersa abaixo da água. E por que ele é assim chamado gás dos pântanos ou gás do lixo? O pântano é uma região alagada. Então, a matéria orgânica que está ali vai se decompondo com pouco ou aí quase nada de oxigênio. Então, a matéria orgânica começa a se transformar aqui, especificamente em metano. Gás do lixo é assim também chamado, porque o lixo ele vai se decompondo de maneira anaeróbica, né, ausência de oxigênio, e vai se transformando na sua forma reduzida do carbono, que é chamado aí de metano. Beleza? Bom, principal componente do gás natural ou então do GNV, que é o gás natural veicular. Perceba, é o principal componente. Existem outros gases, mas majoritariamente o metano forma o gás natural veicular, né? E ele também é componente do biogás. O biogás, ele é produzido aí pela fermentação, então decomposição anaeróbica, né, de dejetos animais, gás do lixo, gás dos pântanos, mesma ideia. Resíduos agrícolas, madeira, bagaço de cana-de-açúcar, que é a biomassa. Lembrando que a biomassa também é uma fonte de energia. Você tem o bagaço da cana-de-açúcar, que ele é
queimado, a energia do processo de combustão aquece a água que gera vapor, o vapor movimenta ali uma hélice que, através da cinética, do movimento ali dessas hélices, você converte a energia cinética em aí energia elétrica. Já caiu uma questão dessa da Unicamp há uns anos atrás, por exemplo. Por processos, então, de fermentação. Legal. E aí é válido lembrar que nós temos que o metano ele é 21 vezes mais gás de efeito estufa do que o próprio dióxido de carbono, o CO2. Então, por isso que o lixo, é importante você dar um destino correto, né, para o lixo. O rebanho também bovino, principalmente de porcos, na verdade, você tem uma grande liberação de gás metano, é por isso que os créditos de carbono, a compra de créditos de carbono de países desenvolvidos em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, vem através, né, desses porquinhos, dos dejetos dos animais, que aí vão liberando metano e eles são represados, né? Isso que é interessante. E o metano ele pode ser depois queimado, como aqui a gente está vendo, com gás natural, que vai gerar energia elétrica aí nos outros processos. Tem um lixão aqui em São Paulo, que é o lixão Bandeirantes, que faz essa conversão do metano, que vai saindo lá do lixão, ele canalizou, né, o gás, e ele queima e transforma em energia elétrica, beleza? Muito bom. Carvão mineral, não é o carvão do churrasco que a gente usa, nem o carvão para acender o narguilé. É o carvão mineral, uma rocha aqui, né? Bom, combustível fóssil não renovável, como a gente... Aí todos os outros anteriores derivados petróleos também são não renováveis, né? E ele é formado através do processo de carbonização. O que seria essa carbonização? A celulose da madeira passa aí por longo período de tempo sob altas pressões e elevadas temperaturas. Você vai, à medida do tempo, perdendo CO2, H2S, perdendo água, e isso vai aumentando o teor de carbono na estrutura, né? Então, a celulose vai perdendo os outros elementos, hidrogênio, oxigênio e tudo mais, ficando com uma porcentagem muito elevada de carbono. É por isso que quando a gente escreve carvão, a gente escreve apenas C, né? Que é basicamente aí 50% ou um pouquinho mais apenas carvão. O resto é oxigênio e um pouquinho de hidrogênio, beleza? Legal. Então, dependendo da quantidade de carvão, de carbono que nós tenhamos na estrutura, aí você tem os tipos de carvão, né? Turfa, que tem baixa concentração de carbono e muita umidade, o lignito, a hulha, o carvão bituminoso, o antracito, que tem maior quantidade aí de carvão, né? Então, à medida que você vai aumentando aqui, vai da esquerda para a direita, você aumenta o teor de carbono. E também aumenta a energia liberada na combustão. Quanto mais carbono você tem, o carbono aqui especificamente é o nosso combustível, né? Então, quanto mais carbono você tem, mais você consegue fazer a reação de combustão acontecer e liberar energia, né? Lembrando que você pode liberar tanto monóxido quanto dióxido de carbono nesse processo de combustão. Legal. Bom, xisto ou folhelo bituminoso, né? É uma rocha impregnada de um material oleoso que esse óleo é muito parecido com o petróleo. Preto, viscoso, dessa, né, vai do preto até o castanho, mais ou menos, a sua coloração, certo? Então, o xisto, você tem, por processo de aquecimento, obtém-se o óleo de xisto, e aí a destilação, de maneira muito semelhante como a destilação do petróleo, você consegue obter gasolina, óleo diesel, óleos combustíveis, né, gases combustíveis, tudo através do xisto. Mas aí tem uma série de controvérsias também do processo de extração, o pessoal lá dos Estados Unidos está falando bastante, Canadá também, que tem depósitos de xisto grande, contaminação de água por conta aí de gases, enfim, é um negócio meio complicado aqui. Mas é uma grande reserva assim, de combustíveis que pode ser explorada nos próximos anos em maior quantidade, né? Legal. Agora a gente vai começar a falar de coisas mais legais, né? Para começar e para terminar, no caso aqui, ó. Etanol, que é um combustível renovável, né, e ele é obtido através da fermentação de açúcares, de carboidratos. Aqui no nosso país, no Brasil, a gente utiliza os açúcares derivados da cana-de-açúcar, né? Em outros países pode ser de beterraba, enfim, de outros alimentos que têm uma alta concentração de carboidratos. Então, a cana-de-açúcar passa por um processo de moagem, filtração e gera garapa, gostosinho com pastel lá na feira, mas aqui ele faz um pouquinho mais. Ele aquece, né, e vai concentrando. Então, lembra lá que nesse processo de aquecimento, a água ela vai sendo liberada, então você vai concentrando os açúcares ali, concentra e vai aumentando o Brix, que os caras falam. E aí você gera um melaço. Não sei se vocês já viram o melaço, o pessoal que é fitness aí tem utilizado bastante o melaço, passa lá no queijo branco, queijo de Minas, sei lá, enfim,
pessoal está usando bastante. E aí, através da fermentação do melaço, você consegue o mosto fermentado. E aí, por destilação desse mosto fermentado, consegue o etanol, né? Então, essa é a sequência. Vai lá, extrai a cana-de-açúcar, né, a garapa, concentra, fermenta e depois destila. Se a gente for equacionar, então nós temos C12H22O11, que é a sacarose, né, os açúcares aí presentes na cana-de-açúcar, que vai ser hidrolisado. Perceba aqui que nós temos um processo de hidrólise, certo? E aí você obtém, através, é lógico, é uma hidrólise enzimática, então nós temos uma hidrolase, que forma lá a glicose e a frutose. Aqui, a mistura, isso é interessante, tanto a sacarose quanto a glicose e a frutose são compostos oticamente ativos, eles apresentam carbonos assimétricos, carbonos quirais. E a rotação da luz planopolarizada da sacarose, ela tem, agora eu não lembro se ela é destrógera ou levógera. Vamos chutar. Ela é destrógera, né? A glicose também é destrógera, a frutose é levógera. Só que o interessante é que a frutose, ela puxa muito mais para a esquerda do que puxa a glicose e a sacarose, né? Tô chutando porque eu não lembro os valores e não lembro também a rotação. Mas isso é uma coisa que a gente vê nos rótulos dos, principalmente doces industrializados, que é o açúcar invertido, né? O que é o açúcar invertido? É uma mistura de glicose com frutose que apresenta uma rotação invertida da luz planopolarizada em relação à sacarose. Se a sacarose rotacionava para a direita, por exemplo, a mistura glicose com frutose rotaciona para a esquerda. Por isso que é chamado de açúcar invertido. E o açúcar invertido ele é mais doce por conta da frutose do que a sacarose. E também tem uma questão de propriedade coligativa. Como a gente sabe nas propriedades coligativas, quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas, né, menor vai ser aí a pressão de vapor. Então, esses alimentos que precisam manter a sua umidade, é melhor que você tenha, né, duas moléculas, aqui uma de frutose e uma de glicose, ou 2 mols de moléculas, do que se você colocar 1 mol apenas de sacarose. Sacou a ideia? Legal. Então, nós temos aqui, depois do processo da hidrólise enzimática, né, nós vamos passar por um processo de fermentação também através de enzimas. Então, aqui pode ser tanto a glicose quanto a frutose, C6H12O6, vai ser quebrado e forma-se o etanol, C2H5OH, e produz uma grande quantidade de CO2, né, gasoso. É muito comum o pessoal chamar isso daqui de fervura a frio, porque libera-se tanto CO2, borbulha, que parece que está fervendo. Fervendo não está, porque não está sob aquecimento, né? Mas a quantidade de CO2 liberada é muito grande, e aí eles acabam fazendo, nesse caso, parecendo, né, como um processo de fervura. É que eu estou pensando aqui no CO2, como a gente está em processo de pandemia e estão falando das vacinas e tudo mais, e tem uma que precisa ficar a menos 70 graus Celsius e precisa de gelo seco, né? O que se pode fazer é canalizar esse CO2 aqui, diminuir a pressão, na verdade aumentar a pressão, diminuir a temperatura e transformar ele em sólido, que a gente conhece como gelo seco, certo? Então o gelo seco aí, é muito utilizado para quando a gente precisa, né, armazenar coisas que não pode ter umidade. Por isso o gelo seco, né? Lembrando que o gelo seco sublima, então ele não forma líquido e não vai encharcar, digamos, o material que você quer preservar. E tem uma temperatura bem baixa, não sei qual que é a temperatura de fusão dele, não me lembro. Beleza? Legal. Bom, e para terminar, o biodiesel, que a gente sabe que é feito através do processo de transesterificação de óleos e gorduras, né? Então, pega lá o triéster de glicerol, o óleo e gordura, reage com etanol ou metanol, aqui nós temos o etanol, transforma ele em glicerol, glicerina, e aqui forma-se o biodiesel. Então, o biodiesel é uma mistura de ésteres etílicos ou metílicos derivados do processo de transesterificação. E qual é a vantagem do biodiesel? Na estrutura do biodiesel e aí, na verdade, no processo como um todo, não tem enxofre. Se não tem enxofre, não gera aí SOx para a atmosfera. Igor, quem que é SOx? SO2 ou SO3. Aí você não tem processos de formação de chuva ácida, então tudo isso aqui não acontece. O grande problema da produção de biodiesel é a alta quantidade de glicerol que vai sendo formado e não tem o que se fazer. Lógico que os químicos estão tentando já transformar esse glicerol em etanol, beleza? Muito bem, fizemos aí a revisão então dos principais recursos energéticos que nós temos. Espero que você tenha gostado, a gente se vê numa próxima revisão então. Tchau!